Essa gente, hoje eu tenho o prazer de conversar com ela. Tudo bem, Rosemary? Como Tudo é que bem, você? tudo que bem. Prazer. Muito obrigada, prazer igualmente. Professora universitária da Universidade Do Estado da Bahia. do Estado da Bahia, né? Mas sergipana, enfim. É a mulher do mundo, vive viajando, vive, né? Mas vamos falar disso daqui a pouco. Você também tem Momento Zen com Patrícia Bonito, o Arte Solidária aqui na nossa PPTV, aos sábados, às 13h30. Nós vamos ao apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Ganesha Núcleo de Yoga. Há um cantinho em Aracaju, aonde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, yoga restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê! Venha desfrutar de bons momentos na natureza. Araçaracura, esse é o seu lugar. Passeio de charrete, andar a cavalo, o contato com os animais. Venha viver momentos de contentamento. Araçaracura é o seu lugar de lazer. Boa música e bons amigos fazem bons momentos. Reserve já o seu fim de semana em um lugar aconchegante. WhatsApp 799-9972-4802. Esperamos você. A Propagtour tem o prazer de levar você ao Réveillon 2024 em Lisboa. De 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, saindo de Salvador, vagas limitadas. Consulte-nos sobre valores e forma de pagamento. Nosso contato 2107-4444. Propagtour, a sua agência de viagem, onde os seus sonhos se realizam. Agora sim, falando com você, Rosemary, me diz, como é que está, Rosemary, como é que anda a literatura afro-brasileira? Então, muito obrigada. Boa tarde, né? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. E de dar, né, conhecimento sobre aquilo que a gente faz com tanta empolgação, principalmente no tocante à profissão do magistério. Bem, estou bem. Muito bem. Cheguei recentemente de viagem. Estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos. Fui o ano passado, ano de 2022, agosto de 2022, fazer um pós-doutorado na Universidade de Connecticut. Foi para o Departamento de Filosofia, trabalhar com um professor chamado Luiz Ricardo Gordon. E retornei agora no início de julho. Então foi uma experiência muito proveitosa, uma experiência exitosa, uma experiência não só sob o ponto de vista cultural, mas também sob o ponto de vista intelectual, de grandes articulações e, obviamente, de trocas intelectuais. Então, não só a Universidade de Connecticut me recebeu com muito prazer para a pesquisa, como também a contribuição lá com os pesquisadores do que a Universidade do Estado da Bahia representa para o nosso país. Então, portanto, é sempre bom, né, a gente poder sair, viajar, conhecer outras instituições e outros pesquisadores e, enfim, se dar conta, né, do que as pessoas têm pensado. Qual é o sentimento da brasileira estando nos Estados Unidos e sendo tão bem recebida e tão bem elogiada a sua
casa mátria que é a Universidade Brasileira? Bem, essa trajetória foi uma construção, não é? A primeira vez que eu estive nos Estados Unidos foi em 2009. Então, de lá para cá, eu fui construindo relações, não é, com alguns outros pesquisadores e outras instituições, o que culmina agora, né, inclusive, numa posição muito confortável para que eu sempre retorne, para que eu sempre visite. É um pós-doutorado já, e tem uma estrada. Exato. Segundo, porque o primeiro foi em 2017. Então, esse já é o segundo, na mesma universidade. Então, claro que também não é só trabalho, né? Então, visitar um outro país também requer que a gente se engaje, né, nas relações culturais desse país, nas relações humanas desse país, enfim, que a gente conheça um pouco da alimentação, dos costumes, né, da forma como as pessoas se tratam e se relacionam. E, obviamente, o clima, né? Que também nos assola, porque eu peguei muito frio. Muito frio. A universidade fica em que região dos Estados Unidos? Ela fica no estado de Connecticut, não é? E fica numa cidade chamada Storrs. Então, a cidade é praticamente uma cidade universitária, né? Porque geralmente as universidades nos Estados Unidos, elas criam, né, as suas próprias cidades universitárias. Então, é uma região muito fria, embora eu tenha chegado no outono, mas o clima lá... Você é nordestina? Eu sou do Rio de Janeiro. Nasci na cidade de Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e vim para Aracaju aos 18 anos de idade. É uma sergipana. É verdade. Quase lá. Se não de nascença, mas de coração, com certeza. Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito de Sergipe, Aracaju. Enfim, sempre fui e retornei para Aracaju. Então, formei-me aqui na Universidade Federal de Sergipe, na graduação, depois fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal da Bahia, sempre viajando, sempre indo e vindo. E daqui de Aracaju eu saio para o mundo e saio para a Universidade do Estado da Bahia para trabalhar. Mas reside em Aracaju? Resido em Aracaju. E trabalha em Santo Antônio de Jesus. Isso. Geralmente eu vou às quartas e retorno na madrugada de quinta para sexta. É uma longa viagem, são 8 horas para ir, 8 horas para voltar, são 16 horas por semana, mas que faço com muita alegria e com muito prazer. A literatura afro-brasileira, o que difere da literatura comum, conhecida de todos? A literatura afro-brasileira é a literatura brasileira, né? A especificidade afro-brasileira cai muito bem quando nós desejamos discutir pertencimento étnico-racial. Então, portanto, é uma literatura muito preocupada em discutir as relações raciais. Os escritores afro-brasileiros ou escritores negros sempre produziram desde o século XIX, mas não necessariamente foram estudados com essa especificidade. Então, portanto, o conceito de literatura afro-brasileira é um conceito que abarca certas características relacionadas à temática dessa literatura, porque existe uma especificidade temática, existe um público específico, né, para o qual os autores e as autoras estão falando. Obviamente, essa voz narrativa e essa discussão do pertencimento ela é muito importante, né? São aspectos muito importantes quando a gente trata da literatura afro-brasileira. E, obviamente, tem toda uma linguagem que também abarca as características, não? Enquanto, por exemplo, a gente fala de uma estética, é uma estética que tem uma organização linguística, tem uma organização na escolha dos vocábulos, enfim, na maneira como as figuras de linguagem operam no texto e, obviamente, na centralidade, né, desse sujeito negro, na centralidade dessa persona negra que vai aparecer nos textos poéticos, nos textos ficcionais, enfim, como isso vai ser ficcionalizado ou poetizado, né, nos textos que nós identificamos como afro-brasileiros. Então, mas há de fato uma diferença tão significativa da literatura afro-brasileira, digamos, para um outro tipo de literatura? Ah, sem dúvida. Porque falar do pertencimento étnico-racial no contexto afro-brasileiro
é de uma especificidade muito grande. Obviamente que o afro-brasileiro, quando eu falo afro, eu não estou posso não só me referir a Brasil. Certo. Eu posso me referir a afro-colombiano, eu posso me referir a outros contextos, onde há uma significativa presença, né, de afro-brasileiros. Então, portanto, quando eu trago isso para a seara literária, obviamente a centralidade da discussão dessas relações é muito importante nesse tipo de literatura, porque se a gente for pensar direitinho, a literatura brasileira sempre trouxe abordagem de sujeitos diferentes, sejam brancos, negros e indígenas. Mas a forma, a maneira, o principal questionamento é a forma como esses personagens aparecem na literatura brasileira e a forma como eles aparecem, por exemplo, na literatura afro-brasileira. Então, a literatura brasileira sempre tratou esses personagens como personagens um pouco mais à margem, né, do seu contexto social. Agora, a Rosemary, professora Rosemary, você lembra de professora doutora Rosemary. Os professores, de uma maneira geral, não só das universidades, mas aqueles que estão na base da formação, têm essa consciência? Bem, isso é um trabalho que vem sendo feito. E eu diria que é um trabalho que vem sendo feito e que ainda está em processo. Como você sabe, tudo é processual, né? Transformar, mudar, caminhar para certas mudanças, principalmente no campo educacional, é processual. Bom, a Lei 10.639, que é uma lei específica que trata, né, da abordagem de textos africanos e afro-brasileiros na sala de aula, seguida da Lei 11.645 de 2008, são leis que vão proporcionar essa discussão, inclusive trazendo também a literatura de autoria indígena. Bom, de lá para cá, nós já tivemos mudanças consideráveis, mas eu não posso afirmar que são mudanças que abarcam, né, o nosso país com muita firmeza no sentido da formação fundamental da escola básica, porque quando eu digo escola básica, eu estou tratando do ensino fundamental. Sim. E também do ensino médio. Bom, livros didáticos já foram publicados, autores já foram, ganharam mais visibilidade, formação já foi oferecida aos professores, há professores ainda em formação, mas há também muita resistência, no sentido de não necessariamente discutir, né, essa literatura na sala de aula. Vem do próprio docente? A resistência do próprio contexto educacional, não é? E aí eu diria de como esse contexto educacional é organizado a partir das instituições, e diria também, às vezes, do próprio corpo docente, às vezes da própria direção da escola, não é? Às vezes de professores pensarem que não necessariamente, porque toda mudança ela implica num preparo. Então, muitas vezes, para você mudar, você precisa se dedicar, né? Como essa abordagem ela poderá ser realizada. E como isso é necessário dedicação, né? É necessário estudo, é necessário que a gente experimente e que a gente se volte para práticas que sejam práticas mais, que deem resultados mais satisfatórios. E isso, às vezes, é custoso, né, para algumas pessoas. Então, daí a resistência. Mas quando as pessoas entendem, né, a importância do trabalho a ser feito, num país onde 56%, né, 56,1,2% da população corresponde a pretos e pardos, então esse é um caminho, né, que precisa ser feito. E mesmo os outros 48, que não são considerados pretos e pardos, também tem a sua trajetória, tem a sua linha. Né? Sim, sem dúvida. O problema é que nós sempre aprendemos mais sobre os outros, né, do que sobre nós mesmos. Não é? Mas essa preocupação ou essa falta da preocupação em aprender mais sobre um todo, você coloca essa responsabilidade aonde? Bom, eu acho que nós não podemos localizar a responsabilidade em alguém
ou em algum segmento. Mas nós precisamos voltar ao nosso processo histórico. E nós precisamos entender o que o nosso processo colonial, né? A maneira como o Brasil foi colonizado, a maneira, por exemplo, como as hierarquias, né, hegemônicas foram construídas até hoje, a maneira como as nossas elites respondem, né, às relações de poder e a maneira, obviamente, como o Brasil, né, enquanto nação, se organiza e como o Brasil, enquanto nação, responde a essas hierarquias. Então, portanto, nós precisamos entender que viemos de um processo histórico que nós ainda não superamos certos aspectos que nos custam muito caro, como, por exemplo, o próprio processo, né, da abolição da escravatura. Então, portanto, entender isso melhor, né, problematizar isso e, obviamente, trabalhar, né, para a compreensão, a consciência e o entendimento dessa mudança não é, né, em hipótese alguma, um aspecto que possa ser localizado apenas em uma vertente. Eu acho que um conjunto de fatores, né, que determinam que o nosso ensino até hoje seja muito mais um ensino voltado para questões, por exemplo, europeias do que necessariamente afro-brasileiras ou indígenas. E aí sim, e a literatura indígena, como se coloca em todo esse contexto? A literatura indígena é uma literatura oral, né? Sempre esteve presente nas comunidades indígenas, mas é muito recente o fato da literatura indígena ser escrita. Então, portanto, os autores indígenas, como Eliane Potiguara, Daniel Muducuru, Márcia Cambeba, enfim, Cristiano Wapchana, dentre outros, Ailton Krenar, todos eles vão dizer o seguinte: a literatura indígena é uma forma de produção textual e que insere o ser humano, aproxima o ser humano da forma como entende o ser humano, não deslocado, né, do contexto em que ele está, mas como esse ser humano ele faz parte de um universo e, sobretudo, de um universo que diz respeito ao desenvolvimento humano, que diz respeito à relação que se tem de uns com os outros e a relação que se tem, sobretudo, com a floresta, né? A relação que se tem, sobretudo, com aquele habitat, mas também não entendendo como primitivismo, mas sim, entendendo na relação da floresta com a cidade, não é? Então, portanto, esses escritores indígenas que se colocam com muita propriedade no momento contemporâneo têm uma outra pedagogia e uma outra cosmologia no sentido da compreensão do que é o mundo, do que é o universo, de quem somos nós como protagonistas nesse contexto. Pois é, depois dessa aula gratuita que você acaba de receber aqui na nossa APNP TV, vamos ao apoio cultural, mas continuamos aqui ainda com a doutora Rosimeire Ferreira, quase minha parente. Tão triste. Instante só.